Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é no mínimo fascinante. E se os primeiros capítulos da Bíblia fossem mais do que uma história sobre a criação? E se eles fossem, na verdade, a planta baixa de um grande projeto arquitetônico? Vamos tentar entender como essa metáfora toda funciona. Para a gente começar, vamos voltar no tempo para uma história real e bem trágica. Em 1992, o edifício Palace Second, lá no Rio de Janeiro, veio abaixo. Foi um desastre de proporções nacionais. E esse evento, por mais terrível que tenha sido, serve como uma analogia muito poderosa para o que a gente vai conversar. E o mais impressionante, quer dizer, o que as investigações descobriram depois, é que o problema não era superficial. Não era a pintura, o acabamento, nada disso. O erro fatal, aquilo que causou o colapso, estava na fundação, na própria estrutura do prédio. E aí que a coisa fica interessante e nos leva a uma pergunta, né? De que forma um desastre de engenharia como esse pode ser um espelho para a maneira como a gente constrói a nossa própria vida? A sacada aqui é justamente essa. A vida, assim como um prédio, é uma construção. E para aguentar as tempestades, os ventos, as pressões, ela precisa de uma planta original bem sólida. E segundo essa interpretação, essa planta, ela tá lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Bom, então vamos lá. Para começar qualquer construção, a gente precisa do quê? Do alicerce, claro. E Gênesis 1 é apresentado aqui como a grande fundação de absolutamente tudo. E aqui tem um detalhe, um pulo do gato, que está numa única palavra hebraica. Bará. O que é curioso sobre esse verbo é que, na Bíblia, ele só é usado para Deus. Significa criar do absoluto nada, sem matéria-prima. É a expressão máxima de poder, de soberania. É como se a gente estivesse vendo um mestre de obras trabalhando, sabe? A narrativa da criação é um processo com etapas bem definidas. Primeiro a luz, depois o firmamento, a terra seca, os seres vivos. Tudo é organizado passo a passo, levando ao grande final, ao clímax de toda a obra. E no final de tudo isso, vem a joia da coroa, o projeto especial, a humanidade. E com o detalhe que muda tudo, a Imagus Dei, a imagem de Deus. É como se fosse a placa de inauguração da obra, a assinatura do arquiteto na sua maior criação. Pois é, e essa citação do Salmo 127, nossa, ela amarra tudo isso de um jeito perfeito. A mensagem é muito clara. Não adianta nada construir se o alicerce não estiver no lugar certo. Sem o arquiteto original, todo o trabalho é em vão. Ok, o alicerce está pronto, firme. Agora é hora de subir a estrutura, né? Erguer as paredes. Em Gênesis 2, a gente sai da fundação e começa a montar as vigas que sustentam a vida. E olha que interessante, aqui a câmera muda completamente de ângulo. Em Gênesis 1, a visão é panorâmica, cósmica, usando aquele verbo bará. Já em Gênesis 2, a câmera dá um zoom. O verbo agora é yatsar, que é o ato de moldar, como um oleiro que põe a mão na massa, no barro. É uma visão muito mais pessoal, mais íntima. Mas então que vigas são essas que sustentam a vida, segundo essa leitura? A interpretação destaca 3 pilares fundamentais. Primeiro, um trabalho que tenha significado. Segundo, relacionamentos. E terceiro, uma conexão íntima com o próprio Criador. Se uma dessas vigas falhar, a estrutura toda fica comprometida. Só que, assim como na história do Palace 2, algo dá muito errado. A gente chega no momento da falha estrutural. Essa parte da análise foca no conflito que abala todo o projeto original, lá em Gênesis 3. Aqui, o pecado não é só uma rachadura na pintura, sabe? É um dano profundo nos pilares. Ele causa fissuras de vergonha, de medo, de separação, e aquela conexão perfeita entre o Criador e a criação, de repente, desmorona. Mas aí que tá, mesmo no meio dos escombros, aparece um fio de esperança. Gênesis 3, versículo 15, é apresentado como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. É a primeira pista de que o plano do arquiteto não é demolir tudo, mas sim restaurar. E para entender isso, a analogia da catedral é sensacional. Pensa comigo. Catedrais na Europa destruídas na guerra foram reconstruídas. E o que os arquitetos fizeram? Eles pegaram as pedras originais, aquelas marcadas pelo fogo e pela destruição, e usaram de novo. As cicatrizes não foram apagadas. Elas se tornaram um memorial da restauração, da sobrevivência. Faz todo sentido, né? Beleza, depois de passar por tudo isso, pela fundação, pela estrutura e até pela ruína, o que a gente tira de lição? A análise toda nos leva a 3 princípios fundamentais para se construir uma vida usando essa planta original.
No fim das contas, tudo se resume a 3 princípios de construção bem diretos. Primeiro, reconhecer qual é o alicerce certo. Segundo, cuidar da estrutura, ou seja, do propósito e dos relacionamentos. E terceiro, e talvez o mais importante, aceitar o plano de restauração que é oferecido para consertar os danos que aparecem no caminho. E para fechar, toda essa análise nos deixa com uma pergunta. Uma reflexão, na verdade, que ecoa. Ao olhar para a própria vida, para essa construção que é cada um de nós, a questão que fica é: nas mãos de quem está a planta?